Saúde e paz a todos. Que bom, né? Que bom estarmos juntos, que bom rever o rostinho dos meus irmãos. Vontade de dar um abraço nos irmãos, um beijo, mas que terrível ficar longe, né? É estranho, sempre estranho para nós isso. Mesmo a gente que está acostumado aqui desde o início da pandemia, receber os irmãos de longe sempre é ruim não poder dar um abraço, não poder estar junto com vocês, mais próximo, né? Mas nós somos gratos ao Senhor, porque vocês estão aqui. Que bom que vocês estão aqui. Que bom que nós estamos aqui. Que bom que nós temos saúde para estar aqui. Que bom que nós levantamos essa manhã e pudemos agradecer a Deus pela vida que Ele tem nos dado e orar por aqueles que não podem estar aqui. Eu quero convidar você a fazer isso de novo, a orar ao Senhor. Quantos irmãos nossos desejam estar aqui, não podem, né? Nós estamos orando pela nossa irmã Rosana, que é a esposa do nosso irmão presbítero Paulo. Ela está internada e de maneira já extraordinária, né? Realmente extraordinária. Começou a responder já ao tratamento que ela está fazendo. Os primeiros, na verdade, acho que na quarta-feira, o diagnóstico era o pior possível. Na quinta ela começou a responder. Então parece que esse negócio de orar funciona. Então nós vamos continuar orando. Deus não responde porque nós mandamos. Parece que o ambiente de manifestação de Deus é a expressão do amor de pessoas que estão ligadas pelo coração, pelos sentimentos, pelos sofrimentos, pela alegria. Então, se na sociedade as pessoas dizem que há muita gente má, e de fato há, também no nosso meio há o amor de Deus. E esse amor me parece que é um canal onde Deus manifesta a graça dele. Ele não nos espera pedir para fazer, mas parece que ele nos dá o privilégio de participar do bem-estar dos outros, do socorro alheio. Mais do que estender a mão quando eu e você podemos, há lugares, há corações, há sentimentos, há enfermidades, há partes no ser humano que nós não conseguimos estender a mão, nem a ciência, nem a tecnologia. E aí a oração, e aí o Senhor se move. Então eu quero orar com você. Vamos orar? Nosso irmão Paulo também está se recuperando, ele também está com Covid. Vamos orar pelos os pais da irmã Rosana, que também estão com Covid, uma irmã dela, um cunhado dela. Quantos irmãos que você conhece que estão enfermos? Quantos irmãos estão internados? Quantas pessoas estão impedidas de trabalhar? Quantos estão precisando de socorro? Vamos orar? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Pai, nós te louvamos por esse tempo que o Senhor tem nos dado. Te louvamos porque o Senhor é bom. Te louvamos porque o Senhor é bom. Como o Senhor é bom. Como nós não entendemos as coisas da vida, Senhor, mas como é bom ver que o Senhor nos conduz nela. Senhor, nós oramos agora, como a sua palavra nos ensina, uns pelos outros. Oramos por aqueles que estão aqui, agradecidos pela vida preciosa desses irmãos. Oramos por aqueles que nos acompanham pela internet, por aqueles que em algum momento a nossa voz alcançará essas pessoas. Te louvamos pela vida deles. Louvamos ao Senhor por aqueles que estão nesse momento internados, acamados, impossibilitados de estarem conosco. Nossos irmãos que fazem parte do grupo que precisa de maior cuidado, nossos irmãos que estão impedidos de vir por outros motivos, nós oramos, ó Pai, oramos sobre cada um dos nossos irmãos. Pedimos que a tua mão de misericórdia alcance esses irmãos, trazendo a sua paz, trazendo cura, trazendo milagre. Senhor, tu és o Deus que nos surpreende sempre, porque nós somos muito pequenos. O Senhor é o Deus que tem a mão poderosa para fazer e alcançar lugares e coisas que nós não alcançamos nem podemos fazer. Nós oramos, ó Deus, para que o Senhor traga saúde, para que o Senhor traga esperança, para que o Senhor encha de paz, para que o Senhor dê fortaleza, para que o Senhor renove as forças daqueles que nesse momento encontram-se em angústia, em tristeza, em desespero, em amargura, em solidão. Senhor, nós oramos
pelo teu favor e por sua bondade. Sabemos que só o Senhor anda no coração dos homens. Só o Senhor visita o corpo do homem de maneira miraculosa. Nós pedimos em nome do teu Filho Jesus. Nós pedimos para a glória do teu nome. Nós pedimos porque amamos essas pessoas, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Glória a Deus. Essa semana nós vamos estar divulgando aí nas redes sociais da Comuna uma caminhada de oração, que nós queremos convidar todos a participarem. Uma caminhada de oração, que nós vamos chamar de uns pelos outros, ou uns aos outros, né? Que é o que a Bíblia nos ensina. Orai uns pelos outros. Eu oro por você, você ora por mim. Na comunidade da fé não existe super-homens, nem super-mulheres, não existe curandeiros, não existe milagreiros, só existe o Cristo que nos liga. Só existe o Deus eterno que nos conecta. E nele nós podemos orar uns pelos outros. E clamar a Deus uns pelos outros. E pedir ao Senhor uns pelos outros. E a Bíblia nos ensina, orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Olha, não tem nada para fazer, não tem nada para dar, não tem oferta para dar, não tem sacrifício para dar, não tem flor, não tem lenço suado, não tem nada. É só orar. Orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Então, como nós todos temos uma vida bem agitada, nós queremos usar um mecanismo que eu acho que pode nos ajudar todos, simultaneamente, dentro do possível, orarmos ao mesmo tempo. 18 horas é a hora que está encerrando o dia, né? 6 horas da tarde nós estamos encerrando um dia. Então, todos os dias, 18 horas, onde você estiver, como você puder, nós queremos te convidar a tirar um minuto, 30 segundos, 1 hora, não sei, o tempo que você tiver para orar. Mas agora não por você, por alguém. Então é ótimo se você tiver um caderninho de oração. Nos nossos pequenos grupos a gente tem exercitado muito isso. A maioria dos irmãos tem um caderninho de oração. Por quê? Porque cada vez que encerra uma reunião do pequeno grupo, é uma enxurrada de pedido de oração. Então a gente vai anotando os nomes, as necessidades. Então se você puder, tem um caderninho de oração, anota aí no seu bloco de notas, né, no seu smartphone. E quando você vai lendo o nome das pessoas, vai memorizando, né? Então, em poucos minutos você intercede por algumas pessoas. Põe pessoas específicas na sua oração. Todos os dias às 18 horas, né? Nós vamos estar orando uns pelos outros. Que bom! Se você estiver no trânsito, se você estiver fazendo alguma coisa que você não lembrar, você vai depois recordar que alguém estava orando por você esse horário. Vamos orar uns pelos outros? Vamos fazer assim? Então, a partir de amanhã, nós estaremos divulgando para incentivar e lembrar os irmãos. E vamos ver se a gente consegue também, às 18 horas, estar orando com vocês, soltando uma oração, junto com o presbitério da igreja. Cada presbítero estará apresentando a sua oração a Deus. Vai gravar e vai soltar no grupo da comunidade. E o objetivo, claro, não é fazer rezas. A Bíblia diz que, antes da gente falar qualquer coisa, o Senhor já sabe o que tem na nossa boca. Então o objetivo é nós nos exercitarmos no amor, esse exercício de compaixão. Amém, irmãos, pessoal? Tudo bem? Glória a Deus. Vamos continuar a nossa conversa. Que bênção. Hoje nós estamos voltando a cear. Nossa última ceia foi em março. Celebramos a última ceia juntos, né? Juntos, que eu digo presencial, em março. E depois as nossas celebrações foram todas separadas. Mas que bom que hoje nós podemos partir o pão juntos. Glória a Deus. Nós estamos conversando sobre o livro do Eclesiastes. E o nosso tema do mês é Eclesiastes, inquietações. São as inquietações que vêm sobre a vida dos homens e que também estava sobre a vida do pregador, o Quelet, né? O pregador. Então o pregador, o Eclesiastes, ele falou das inquietações da vida. E é um livro de 12 capítulos, curto, que você pode ler várias vezes aí durante o mês, né? E refletir sobre ele. E ele então faz reflexões sobre a vida. E ele é um sábio, e como sábio, ele faz reflexões se afastando da sua sabedoria e do seu coração guardado que ama a Deus.
Ele faz essas reflexões se afastando, como alguém que experimenta tudo que as outras pessoas experimentam para testemunhar e reafirmar como a vida é sem pé e sem cabeça. Então ele começa falando do tédio. Tudo é igual, nada muda, não tem nada novo debaixo do sol, é trabalho, é viver, trabalhar, casar, ter filhos e produzir, e o que você produz, alguns usam bem, outros usam mal, alguns acumulam muito e nem desfrutam daquilo que acumulou, outros que não fizeram nada, desfrutam do que alguém acumulou, e ele fala sobre a luta pela a busca da alegria, ele fala da busca do prazer no vinho, no sexo, ele fala da busca da alegria nas diversões, nas risadas, ele fala da necessidade dos amigos, da vida comunitária, ele fala sobre, inclusive, a sabedoria. E ele sabe, o tema dele é esse, ele fala inclusive da sabedoria, quase que dizendo assim, olha, a ignorância é uma bênção. Claro que não é, a gente sabe que ignorância não é uma bênção, é horrível, né? Mas ele está dizendo, parece que quem sabe menos, porque é ignorante, sofre menos. Não é que sofre menos, sofre de qualquer jeito, mas tem menos consciência do seu sofrimento. E quem conhece mais, sofre tanto quanto, mas tem consciência do seu sofrimento. Então, intensifica a sua dor. Então ele fala que tudo é vaidade, e vaidade que ele diz lá é neblina, correr atrás do vento. Ele traz a ideia de neblina mesmo, de neblina. Você vê, tem certeza que está lá, mas não consegue pegar. É um engano. E, finalmente, eu quero conversar com vocês. Semana passada nós falamos sobre a vida como presente de Deus, e hoje eu quero falar sobre o sentido da vida. Há sentido na vida. Há sentido na vida. De tudo isso que o Eclesiastes está dizendo, então, qual o sentido da vida? Não há sentido? Nós somos existencialistas, ou seja, nós somos daqueles que entendemos que a vida é só isso, é nascer, estar, passar e acabou, nada mais. Ou não. Ou nós sentimos que nascer, viver, se acabar, sim, mas há alguma coisa além disso que nos conecta a alguém além, acima de nós, ou a parte de nós, que esse alguém, a parte de nós, nos produz esse desejo de tê-lo e encontrá-lo. O que é que faz o homem buscar a vida toda alguma coisa que ele nunca consegue encontrar? O que é que faz os homens ansiar tanto por algo que eles não alcançam? Nós estamos no Setembro Amarelo, com índices horríveis de suicídio, aumentando no meio dos jovens, sendo pouco publicado para que não haja estímulo a mais loucura ainda. Em países ricos, então, isso é maior ainda. Então, qual o sentido da vida? Qual o sentido da vida? E hoje eu quero pensar com vocês sobre algumas falas do pregador, e ele diz para nós, há sentido na vida. Há sentido na vida. Eu quero que você abra o livro aí do Eclesiastes capítulo 8. E eu quero começar pensando com você o seguinte: a vida está para além da nossa racionalidade. A vida está para além da nossa racionalidade. Nós vivemos numa sociedade racional, científica. Nós vivemos no meio de uma sociedade fundamentada no racionalismo, né? No pensamento, no iluminismo, no humanismo. Caminhamos numa sociedade organizada sobre a razão. A razão explica muita coisa, a razão explica bastante coisa. Nós vivemos numa sociedade e lidamos com saberes, com ciências. As ciências que nos dão certezas, por exemplo, que vêm através da observação.
Então, o método científico, que é observação e o exercício contínuo da observação e a reprovação e a experiência. Então, nós começamos a ter certezas. Então, por exemplo, na saúde, nós começamos a ter certezas sobre remédios. E aí, depois que se aplica os remédios, nós começamos a perceber que os corpos são assim, eles respondem cada um de um jeito. Então, o remédio que é bom para um é ruim para o outro, e o que é bom para a maioria, às vezes, é ruim para outro grupo de pessoas. Então, a ciência, embora ela traz essa certeza da racionalidade, se você observar, se você fazer a experiência, se você fazer os testes de novo, você cada vez vai estar mais próximo do que é seguro. E nós vivemos num mundo de insegurança, então qualquer segurança para a gente, põe a gente como um gato caindo do abismo. Ele se agarra em qualquer coisa. E então alguém diz, isso é isso, pronto, ai que alívio, a ciência, é isso que eu precisava. Até que a ciência diz, então, aquele remédio que a gente falou, gente, põe ele na gaveta, tem um outro agora que é a versão 2. E depois com 50 anos você está na versão 57 do remédio. E aí você já não está mais igual o gato, agarrado na ciência. E nós somos esse ser integral, matéria e parte espiritual, alma, corpo, alma, espírito. Perdão, parte física, corpo, e parte imaterial, alma, espírito. Nós somos essa massa, esse conjunto, somos esse ser integral. Então, como emoção, nós também começamos então, né, Dani, a estudar o homem como emoção, como centro como sentimento, as suas expressões, os seus afetos. E aí começamos a ter resposta, dizemos, poxa, agora apareceu um cara aí que faz análise, um cara que tem boas respostas, agora estamos seguros. E começa a nos dar segurança mesmo, e começa a nortear o jeito de relacionar, o jeito de amar, o jeito de criar filhos, o jeito de viver, que é assim que nós vivemos. E daqui a pouco vai surgindo outras linhas de interpretação e diz, olha, é assim, mas não é bem assim. Não é só assim, tem mais de um jeito de ser assim. E aí você diz, então, o que eu faço? Se eu me agarro na ciência, no remédio, a resposta é boa, mas não é toda. Se eu me agarro na ciência que me estuda meus sentimentos, meus afetos, a resposta é boa, mas não é toda. Ah, sim. Agora descobri. Alguém me falou que tem um negócio aí que chama teologia. Teologia de crente, de evangélico, de católico, de umbandista, de espírita, tudo é teologia, o estudo do Deus. Bom, por definição, estudar Deus já é um negócio sem pé e sem cabeça, porque se é Deus não dá para estudar. Se é Deus é porque você já encaixotou, então não é Deus, é ídolo, deveria ser idolatriologia, alguma coisa que é o estudo da idolatria, porque vira ídolo. Seu estudo é um ídolo. Como é que eu posso estudar Deus se, por definição, ele diz nas Escrituras, ele é espírito, ele é amor? Como é que você estuda espírito? Como é que você estuda amor? Uma massa informe. Bom, então você diz, na teologia. Aí vem a teologia sistemática para nós, evangélicos, cristãos. Teologia sistemática. Você fala, puxa, agora define Deus. Dicotomia, tricotomia, o Deus... Enfim, a gente vai desenhando todo como Deus é, como ele faz. Aí você descobre que a racionalidade da teologia também não comporta Deus, porque ele é maior do que a nossa cabeça. E você diz, e o que eu faço? O Eclesiastes está conversando dessas coisas, e a resposta boa que ele tem para nós é, calma, há sentido para a vida. E quando nós cantamos nossos cânticos de adoração, de louvor a Deus, todos eles são centrados em Cristo, eles estão sempre nos lembrando quem nós somos. E quem nós imaginamos que Deus é. E eu tenho certeza, vou dizer para vocês que eu conheci Jesus no sentido de fé quando eu era um garoto, acho que eu tinha 9 anos, e de lá para cá Deus mudou bastante para mim. Ou eu mudei bastante para Deus, eu não sei como é que é isso direito, mas parece que os ídolos que eu tinha, cada ano eu vou quebrando e tendo uma ideia melhor de Deus.
Mas também vou tendo uma ideia melhor de mim mesmo. Então parece que eu não sei direito quem eu sou, nem quem Deus é. Vocês também estão assim nessa fase, não? Não? Vocês estão melhor que eu. Vocês estão bem melhor que eu. Então, essa racionalidade toda. Capítulo 8, versículo 6, o Eclesiastes começa a falar dessas coisas. Ele diz assim: portanto, há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. O sofrimento de um homem, no entanto, pesa muito sobre ele. Então, há maneiras certas de fazer as coisas, não há, irmãos? Há maneiras certas de fazer as coisas. Mas mesmo você fazendo as coisas certas, há sofrimentos que vêm sobre nós que são esmagadores, né? Há sofrimentos que são terríveis. O versículo 7 diz assim: visto que ninguém conhece o futuro, quem poderá dizer o que vai acontecer? Quem pode dizer o que vai acontecer? Você acha mesmo que um cartomante, que um adivinhador, que os ditos profetas do século 21 pode dizer o que vai acontecer amanhã? Ora, não existe amanhã senão em Deus. Só existe o agora que eu e você estamos vivendo. Fora disso não existe mais nada. Nós damos nome para as coisas para falar do que passou e do que virá, mas que controle nós temos sobre isso? E o que nós saberemos? O que nós sabemos sobre o que será o daqui a pouco? Nós sabemos, irmãos? Não. Quem concebeu em algum momento da sua vida que o mundo ia parar de tal maneira que nem os terroristas iam fazer mais terror? Alguém imaginou isso? Onde estava o Hezbollah? O Hezbollah está de máscara, dentro de casa, cozinhando, lavando, passando álcool na mão. Quem imagina isso? Né? Quem podia imaginar isso? Ninguém. Por quê? Porque quem conhece o futuro, não há futuro, só há Deus. Nele as coisas acontecem. E me parece que ele não está muito preocupado em querer ficar dizendo o que ele vai fazer. E isso nos deixa muito naquela situação do gato, querendo se agarrar em qualquer coisa. Então, ele diz assim, ainda no versículo 12. Versículo 12, ele diz assim: o ímpio pode cometer 100 de crimes, e apesar disso, ter vida longa. É isso mesmo? O ímpio pode cometer 100 de crimes e ainda assim ter vida longa. Mas sei muito bem que as coisas serão melhores para os que temem a Deus, para os que mostram respeito diante dele. E aí ele começa a oferecer, ele começa a sinalizar que tem um caminho, que é o caminho que nós dizemos que traz sentido à vida. Nós quem? Nós que cremos em Deus, nós que cremos que há Deus, que Deus existe. Então ele começa a sinalizar para um novo caminho. E ele fala, então, é assim, tem muita gente que faz violência, faz maldade e vai viver e vai morrer velho. E tem gente que é gente boa e vai morrer cedo. Mas ele diz, mas olha, o sábio está dizendo, e ele é maduro, ele está dizendo, olha, é melhor temer a Deus. Como que quem diz, dói menos se temer a Deus. E depois a gente fala essa ideia sobre esse assunto do temer a Deus. Versículo 17, ele diz assim: percebi tudo o que Deus tem feito. Ninguém é capaz de entender o que se faz debaixo do sol. Por mais que se esforce para descobrir o sentido das coisas, o homem não o encontrará. O sábio pode até afirmar que entende, mas na realidade não o consegue encontrar. Então, ele observa que Deus faz muita coisa, mas ele não entende por que Deus faz o que faz. Você sabe por que Deus faz o que faz? Alguém aqui sabe? Mas não é normal você encontrar alguém na rua e dizer, perdi o filho. Por que alguém perde um filho de 5 anos engasgado com um pedaço de comida? Que aconteceu aqui na nossa comuna. Por quê? Onde estão os explicadores da vida?
para dar uma resposta dessa? Onde estão as pessoas que dizem, eu conheço Deus, Deus faz isso por causa daquilo outro, tem resposta para tudo, saca versículo bíblico como se fosse uma caixinha de promessa. O Senhor usa o pregador para nos tirar dessa loucura nossa de querer pôr Deus numa caixinha e ter respostas para tudo, e nos põe no chão e diz, presta atenção onde vocês estão. Vocês estão no chão. Vocês mal e mal sabem andar na vida. E quer responder sobre as coisas espirituais da eternidade? Você não já encontrou alguém assim na rua que tem resposta para tudo? Você está desempregado? Ah, irmão, isso aí é porque... Está com crise no casamento? Ah, isso aí é porque a Bíblia, o Deus diz, a Bíblia diz, e tarará, tarará. A Bíblia diz muita coisa, mas é horrível quando alguém fala como se controlasse Deus. Ah, irmão, como isso é irritante? Como isso... vocês ficam irritados? Eu acho que eu preciso me acalmar, né? Mas não incomoda isso, irmãos? A pessoa tem enfim, o pregador está dizendo, não. Eu estou dizendo isso por quê? Ora, pastor, nós não estudamos as Escrituras? Estudamos. E nós não recebemos bastante conhecimento? Claro que sim. Isso nos dá segurança? Claro que sim. Mas essa segurança também nos traz humildade para dizer, olha, nós conhecemos alguma coisa de Deus e vamos compartilhar o que Ele diz sobre Ele. E eu não tenho respostas prontas. Nós não temos respostas prontas. Mesmo a teologia sistemática, que é boa, e das teologias que tem a que eu menos gosto, que traz boas respostas, ela também não tem todas as respostas. Versículo 17, né? Nós lemos, acabamos de ler. Então o sábio pode até afirmar que entende, mas na realidade não consegue encontrá-lo. O que Deus faz, por que Ele faz, como Ele faz. Lá no capítulo 9, no versículo 1, ele diz assim, refleti nisso tudo e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios e aquilo que eles fazem estão nas mãos de Deus. Olha, o que o espera, seja amor ou ódio, ninguém sabe. Todos partilham um destino comum. E o destino comum que ele fala é a vida e finalmente o sepulcro, tá bom? O justo e o ímpio, o bom e o mal, o puro e o impuro, o que oferece sacrifício e o que não oferece. O que acontece com o homem bom, acontece com o pecador. E o que acontece com quem faz juramento, acontece com o que teme fazê-lo. Então ele traz essa ideia de que nós não temos controle das coisas e não sabemos como será. É por isso que muita gente se desespera, porque não tem o que esperar. E é por isso que o justo, o cristão, o servo de Deus, o que ama a Deus, não desespera, porque ele sabe em quem está esperando. E esperar nas Escrituras é diferente do conceito de esperança na nossa sociedade. Esperança na nossa sociedade é ter possibilidade de. Esperar nas Escrituras é ter convicção de, porque nós sabemos em quem nós esperamos. No versículo 11, ele diz assim, percebi ainda outra coisa, capítulo 9, versículo 11, percebi ainda outra coisa, debaixo do sol. Vê se isso confere, irmãos, vê se isso confere. Os velozes nem sempre vencem. Certo? Nigel Mansell, Piquet, Senna, nem sempre vencia, né? Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Ele está nos ensinando isso aos pensadores de autoajuda, e tudo bem, ok, né? Parece que ajuda bastante gente mesmo. Então ele está dizendo, olha, aquelas palavras que as pessoas dizem,
cabeça, como é que fala? Mente positiva. Pensa positivo que vai dar certo, né? A fala que eu comentei outros dias atrás, se ainda não acabou, se ainda não deu certo, é porque ainda não chegou ao fim, ou alguma coisa desse tipo. Essas frases bacanas, elas são bacanas mesmo, mas não responde às questões da vida. E você diz, eu estudei, eu trabalhei, eu ralei e continuo pobre. Eu sou correto, pago meus impostos, faço o que é certo e estou sendo extorquido por alguém, ou estou sendo enganado por alguém. E estou na mão de homens eleitos pelo povo que são verdadeiros parasitas, pelo menos a maioria. Você educa o seu filho, você faz o que tem que fazer e daqui a pouco você vê as coisas caminhando de um jeito desesperador. Quantos pais nós recebemos aqui, e famílias nós recebemos aqui, de pessoas que fez toda a lição de casa, aí vem o desespero. O que eu errei? Como se controla isso? Como se tem rédeas para isso? Alguém diz, olha, você... Bom, enfim, nós estamos entendendo, né? Sempre há mais um curso, sempre há mais uma preparação, sempre há alguma coisa a mais para eu e você fazer. Mas isso trata somente da nossa responsabilidade. E não é certeza dos resultados que nós vamos colher. Ainda no capítulo 9, versículo 12. Além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros são pegos numa armadilha, também os homens são enredados pelos tempos de desgraça que caem inesperadamente sobre eles. Então você já viu um passarinho cair numa armadilha? Né? Você já viu um peixe cair numa rede? E a gente diz assim, coitado do peixe. Não sabe, mas nós sabemos, nós fazemos a armadilha rede do peixe e a armadilha do passarinho. O pregador está dizendo, pois é, você também parece passarinho e peixe. Porque as circunstâncias da vida, como por exemplo uma epidemia de Covid-19, pode te pegar. Muitas milhares de empresas quebraram, outras enriqueceram. Muitas pessoas perderam o emprego, outras começaram um emprego novo. Mas que controle nós temos sobre isso? Que ciência muda isso? Já teremos uma vacina, glória a Deus, oramos, esperamos e precisamos dela. Mas será que vai acabar por aqui? Ou nós vamos ter o Covid-20 e o 21? Porque os laboratórios precisam fazer novas doenças, né, para ter guerra química, não é assim ou não? Jeremias, ainda no capítulo 11, versículo 5, ele diz assim, assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de sua mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. A pergunta que normalmente se faz é, onde está Deus? Deus não está vendo isso? Por que Deus não muda nada? Ora, é interessante essas perguntas vir de pessoas que estão tão desinteressadas de Deus. Não é? Porque se há tanto interesse de saber onde está Deus e se é Deus que está fazendo todas essas coisas, por que há tão pouco acesso às Escrituras Sagradas? Por que há tão pouca busca desse Deus, mesmo com toda a nossa ignorância? Parece que é mais ou menos aquela ideia do onde está o médico? Eu só faço essa pergunta quando? Quando estou doente. Porque quando eu estou bem, eu quero saber de médico. Médico é para os doentes. Vai lá, seus doentes. Eu estou de boa. Vai lá, seus tontos que acreditam em Deus. Mas quando a vida vem sobre nós dessa maneira, aí todo mundo começa a dizer, ora, e Deus, onde está Deus? Bom, parece que Deus está bem, obrigado. O assunto não é com ele, parece que o assunto é conosco mesmo. E é disso que o pregador está falando. Ele está nos ajudando a nós voltarmos ao nosso lugar. Deixa eu ler com você Jeremias, capítulo 12. Jeremias, profeta de Deus. Vocês lembram do livro de Jó? Homem de Deus, um dos livros de sabedoria das Escrituras. A diferença de Jó e do pregador é que o pregador é rei.
Ele se afastou da sabedoria para se entregar a todo tipo de busca. Mas ele está bem. Ele está com saúde, ele tem dinheiro. O Jó é pior do que ele, porque o Jó nem saúde tem mais. Perdeu a mulher, perdeu os filhos, perdeu tudo. É um pé rapado. E ainda tem todas essas desgraças que o pregador está dizendo aqui. E ele diz, onde está Deus? Ô Deus, você não está vendo isso não? Ô Deus, se você existe, por que você está me condenando tanto? Eu fui tão gente boa, por que está passando isso? Eu estou passando isso. Só entre nós aqui, irmão, ninguém nos ouça. Você não já se sentiu gente boa demais para sofrer o tanto que você sofre? Sim ou não? Então, ou você não é tão gente boa do jeito que você acha que é, ou Deus não é tão bom como a gente diz que ele é. O que está acontecendo, né? Ou as escrituras estão aqui para isso, para ajustar o nosso jeito de nos ver e ver o Senhor. E aí a gente dizer, sim, há sentido para a vida, ainda quando dói. Há sentido para a vida, ainda quando eu não sei o caminho. Há sentido para a vida, ainda quando eu não sei como chegar lá. Há sentido para a vida. O Jeremias, o pregador, ele diz assim, capítulo 12, versículo 1 e 2. Tu és justo, Senhor, quando apresento uma causa diante de ti. Contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre a sua justiça. Mas isso é comédia mesmo. Você já fez isso também? Claro que a gente já fez, né, irmão? A gente ri dos outros, mas a gente faz igual, né? Olha só, quantas vezes eu não já falei, Senhor, por que isso, aquilo, isso aqui está errado, né? Ou se a gente não fala, porque a gente tem esse negócio de falar, mas não posso falar, né? A gente pensa e dá tudo na mesma. Por que o caminho dos ímpios prospera? Por que todos os traidores vivem sem problema? Por que os traidores vivem sem problema? Tu os plantaste e eles criaram raízes, crescem e dão fruto. Tu estás sempre perto dos seus lábios, mas longe dos seus corações. Ele está dizendo, olha, eles não te amam, Senhor, mas que dá certo para eles, dá. Não parece teologia da prosperidade? Né? Faz que dá. Deus é o gênio da lâmpada, ele fica na sua mão, você que controla ele. Bom, você vê que essas loucuras não são novas. Elas só têm nome novo, mas é sempre a mesma coisa, né? Muito bem. O Eclesiastes, então, nos convida ao bom senso. Eu gostaria de ler outros textos bíblicos, mas não haverá tempo, irmãos. Mas leia na sua casa lá, tudo isso que nós estamos falando aqui, você vai reforçar nos textos que nós estamos indicando aqui. O Eclesiastes, então, faz um convite à lucidez. Bom, já que nós não temos controle de nada, já que nós não sabemos de nada, já que não há certezas, ele faz um convite. É um convite à lucidez. É o mínimo do bom senso. Senso tem a ver com entendimento, com boa decisão, com razão. Ele faz só um convite ao bom senso, né? Um convite à lucidez. É menos que sabedoria, mas já é alguma coisa, né? Então ele diz no capítulo 9, vamos ler do versículo 13 ao 17. 9 do versículo 13 ao 17. Vocês estão aí, né, irmãos? Os irmãos de casa também estão aí, né? Já já nós vamos tomar nossa ceia, irmãos. Glória a Deus. Capítulo 9, do versículo 13. Do versículo 13 ao 17, ele diz assim: também vi debaixo do sol esse exemplo de sabedoria, que muito me impressionou. Havia uma pequena cidade de poucos habitantes. Olha, preste atenção, irmão, como ele viu conversando sobre as incertezas, as incongruências, a loucura da vida, e depois ele faz uma espécie de uma analogia, né? Para convidar a gente para dar atenção para uma coisa que parece que tem escapado. Muito me impressionou. Havia uma pequena cidade de poucos habitantes. Um rei poderoso veio contra ela, cercou-a com muitos dispositivos de guerra. Ora, aquela cidade vivia um homem pobre, mas sábio, e com sua sabedoria ele salvou a cidade. Ele não tinha armas, a cidade era pobre, mas a sabedoria dele salvou aquela cidade. No entanto, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Por isso pensei, embora a sabedoria seja melhor do que a força,
A sabedoria do pobre é desprezada, e logo as suas palavras são esquecidas. A sabedoria boa é a sabedoria de quem a gente acha que brilha. E parece que na linguagem do Eclesiastes, quem brilha é quem tem poder. Quem tem poder é quem tem dinheiro. Quem tem dinheiro é o rico. Mudou muita coisa? Parece que não, né? Então, se alguém fala assim, quem quer dinheiro? E escreve um livro para você saber como ganhar dinheiro, ele é sabedoria. Mas se você tem uma Bíblia, um livro, entreguei, né? De 4.000 anos, com textos de mais de 4.000 anos de sabedoria, e está sendo vendido ali por R$20, alguém diz assim, quem escreveu? Um pessoal que crê em Deus. Isso aí dá dinheiro? Só se eu virar pastor e abrir uma igreja. Como não vou fazer isso? Então, olha como se busca pouco as escrituras, né? Esse livro de sabedoria. Bom, ele diz então que a sabedoria do pobre não recebe a atenção adequada. Então ele está convidando o homem para a sabedoria. No capítulo 10, versículo 1, ele diz assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. Uma mosca morta estraga o trabalho do perfumista, né? Então ele está nos ensinando que a insensatez atrapalha muita coisa na nossa vida, mesmo uma pequena insensatez, mesmo quando queremos fazer as coisas com muito entendimento e sabedoria. Capítulo 11, versículos 1 e 2, ele diz, e aí ele vai falando dos conselhos e passos de sabedoria segundo a palavra de Deus. Atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-los. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Versículo 5. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado do ventre de uma mulher, também não pode compreender a obra de Deus, o Criador de todas as coisas. Ele vai trazendo dicas de sabedoria, de sensatez, de lucidez. E ele agora vai dar um passo mais adiante e vai falar da sabedoria. Mas antes de falar da sabedoria, falando da sensatez, ele traz um conceito que nós encontramos nas Escrituras, que é responsabilidade e soberania de Deus. Deus é soberano e nós somos responsáveis. Se você for ler esse versículo, capítulo 11 inteiro, ele vai falando sobre isso. Ele está trazendo um sermão sobre o tédio da vida, as buscas incessantes do homem sem respostas adequadas. Mas ele não se desespera e ele tem uma palavra para dizer, olha, contudo, nós temos responsabilidades na vida e precisamos fazer o que nós devemos fazer. E há coisas que só Deus faz. Então ele trabalha com o conceito de soberania e responsabilidade humana, que nós costumamos misturar isso. Nós costumamos pedir para Deus fazer o que nós não podemos e queremos fazer o que Ele faz. Nós costumamos abandonar o conceito de que há coisas que eu tenho que fazer. E aí ele vai dizendo, olha, tenha entendimento, faça amigos, empreste quando você tiver, ajude alguém. Ele vai falando sobre se preparar, sobre lutar. Ele havia dito que nós não temos controle de nada, mas ele está dizendo, olha, não se desespere. Por quê? Você está na vida e na vida você tem responsabilidades. Responsabilidades como se preparar, estudar, cuidar, dar atenção, ouvir, ser sensato. Olha que interessante. É uma coisa da nossa sociedade, é uma cultura nossa, né? Normalmente, na nossa cultura, a ideia, tem duas coisas que se misturam. Uma é dos padrinhos de casamento, não é assim? Então, os padrinhos de casamento, quem são os padrinhos? Bom, acabou ficando o pessoal que dá presente, mas antigamente era mais o pessoal que tinha maturidade para ajudar no dia de Cristo, não é assim? Mas, normalmente, quando o pessoal casa, quem que eles chamam para ser padrinhos e madrinhos? Os brothers, né? O pessoal que é tudo da mesma idade, da mesma pegada. Por quê? Porque é uma celebração.
E aí, quem vai dar conselho na hora que precisa? Então, o Eclesiastes está dizendo, olha, gente, tem coisas que é você que vai fazer. É você que vai cuidar do corpo, é você que vai cuidar da mente, é você que vai estudar, é você que precisa cuidar das suas emoções, é você que precisa fazer amiga, é você que precisa investir, guardar dinheiro e fazer boas contas, e são coisas da nossa responsabilidade. E nós vemos muita gente sofrendo, porque coisas que estão ligadas à sua responsabilidade, ele transfere a Deus e põe na oração. E diz, Deus, faz aí. O Eclesiastes está nos chamando ao bom senso. Já ele vai dar o passo à sabedoria. Isso é o bom senso. Nós vamos ter eleição daqui a pouco, irmãos. O bom senso diz que nós estamos lascados. Eu não devia ter falado isso, né? Mas tudo bem. Nós temos um sistema horrível, mas é o que tem. Se é o que tem, não tem muito o que fazer, o mínimo que a gente pode fazer é pesquisar quem nós vamos demitir e quem nós vamos deixar aí mamando mais um pouco no governo, no nosso dinheiro, tomando o nosso dinheiro. Tudo bem ou não? Mas isso é sensatez. Eu e você precisamos fazer a lição de casa. Senhor, me mostra. Ele não vai mostrar. Me mostra quem eu voto. Ele não vai mostrar. Senhor, me mostra qual partido. Ele não vai mostrar. Senhor, eu vou votar em crente. Pelo amor de Deus, cuidado com isso. Eu voto em quem, pastor? Então, faça a sua parte. Faça a sua parte. Estuda, pesquisa. Levanta o histórico do cara. Vê para quem você vai dar o seu voto. Por quê? Porque senão depois nós vamos ter que orar mais. Bem mais. Porque tem coisa que é minha responsabilidade. Agora eu vou orar de qualquer jeito, porque eu já sei que nós vivemos numa sociedade corrompida, e no nosso caso aqui tem bastante parasita, e nós vamos ter que ser instrumentos de justiça, porque a Bíblia diz que nós somos chamados para isso, e vou ter que orar bastante também, para que Deus tenha misericórdia de nós. Eu já sei que vai ser assim. Não é profecia, é assim que é. Então, o que está na minha mão eu faço, e o que está na mão do Senhor, a Bíblia chama que é soberania. Então, ele diz, olha, desapega daquilo que você não controla, isso diminui as suas ansiedades, e faz o que você tem que fazer. É mais ou menos assim, quando eu estiver lavando louça e eu preciso lavar louça, né? A gente precisa fazer coisas, cuidados da vida. Enquanto nós fazemos isso, nós oramos a Deus por aquilo que nós não sabemos. Certo de que Ele vai tranquilizar o nosso coração, porque nós já sabemos que não temos controle. Alguém diz para você, você pode, você tem controle, é só você ter pensamento positivo, é só você fazer uma campanha tal X, é só você fazer um voto para Deus. O pregador aqui está dizendo, não vai nessa não. Cuida da sua vida, faça a lição de casa, cuida da sua saúde. Alguém chegou para minha esposa e disse assim, quase dei um abraço nela quando encontrou na rua. Fala assim, isso aqui não pega, Deus guarda. Não guarda, não guarda. Ele pode curar depois, mas guardar... Bom, ele guarda também, né? Guarda. Mas eu tenho lição de casa para fazer, eu tenho cuidados para tomar. E não adianta dizer, em nome de Jesus eu vou te abraçar. Em nome de Jesus você vai transmitir ou pegar a doença. Depois a gente ora, e se ele quiser curar, ele cura. Senão... nos vemos na glória. É estranho isso, mas é assim. Então o Eclesiastes está falando no capítulo 11, leia lá na sua casa, ele fala sobre a responsabilidade, soberania, Deus faz, responsabilidade, eu faço. É o trato dentro de casa, os relacionamentos dentro de casa, esposo, marido, namorado, namorada. Tem coisas que não é para a gente orar, tem coisas que é para a gente fazer, e tem coisas que não é para a gente fazer, tem coisas que é para a gente orar. E quando a gente entende bem isso, o nível de ansiedade diminui bastante, irmãos. Muito. E alguém diz assim, você não está prestando atenção no que está acontecendo na vida? Como é que você deita e dorme? Porque a Bíblia diz, eu durmo e deito e durmo, que o Senhor me faz habitar em segurança. Eu estou dormindo em paz. Senão, daqui a pouco, você deita e não dorme, não é assim ou não? E se dorme é só pesadelo, é só sonho agitado. Mas nós temos que fazer a nossa lição de casa. O que está na minha mão? Eu vou fazer. E o que está na mão de Deus? Eu não vou fazer.
Eu estou insistindo nisso porque é uma coisa tão básica, mas é uma coisa que a gente tem andado tão longe disso, irmãos, e que traz tanto sofrimento. Bom, para concluir, ele diz finalmente no capítulo 12, ele traz convite, ainda no capítulo 11, versículo 7 a 10, ele faz o convite finalmente à sabedoria. Deixa eu ler antes aqui o capítulo 12, versículo 13. Desculpa, Tico, capítulo 12, versículo 13. Bom, eu estou lendo o último versículo do texto, o livro não encerrou, a gente poderia conversar muito sobre isso. Semana que vem continuaremos falando sobre esse assunto. Mas eu quero encerrar pensando nisso aqui. Capítulo 12, versículo 13. Agora que já se ouviu tudo, o Eclesiastes está dizendo, aqui está a conclusão. A conclusão é, vamos ler junto? Tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Ele está dizendo assim, Deus fez um remédio, toma ele, faz bem. Deus fez um comprimido, toma ele, faz bem. É amargo, incomoda, normalmente é um comprimido bem grande, aquele que entala na garganta. Tem que ter gente para ajudar você a tomar ele. Dá indigestão, dá desarranjo muitas vezes, mas ele está dizendo, toma, isso é remédio para vocês. Corpo, alma, corpo e espírito. Agora que já ouviu tudo, a essa conclusão, tema a Deus. E o que é temer a Deus? Outro dia a gente fala disso. Nós já pregamos sobre isso, mas voltaremos a falar sobre isso. E o que é temer a Deus? Se não ajustar nossa percepção de quem Ele é e de quem nós somos. Ele não cabe em nenhuma caixa, mas eu tenho uma caixa bem certinha que eu caibo. E a Bíblia me diz quem eu sou. E a Bíblia diz assim, Moisés, na linguagem da minha mãe, você não é flor que se cheire. Talvez alguns sejam mais, outros menos, né? E as Escrituras me falam de quem é o Senhor. No capítulo 11, do versículo 7 ao 10, ele fala aos jovens. Fala, moçada, vai para as cabeças. É o Eclesiastes, tá bom? Galera, é para descabelar. Ele fala assim, na minha versão, a versão atualizada. Vai para a galera, vai para o abraço, vai descabelar, vai curtir a vida, absorve tudo de bom que a vida tiver. Mas ele chama a atenção, mas não se esqueçam, Deus vai pedir conta de tudo que você fez. Ah, mas se é Deus eu estou de boa, quando eu encontrar com ele, não. Essa aí é outra conversa. Ele está dizendo assim, tudo que você fizer aqui tem recompensa, tem responsabilidade. Afeta você diretamente. Que sabedoria, né, irmãos? Então, desfrute da vida, curte a vida, o máximo que você puder, mas saiba que de tudo que você fizer, você vai colher resultados. E depois não adianta culpar pai, mãe, governo, namorado, namorido. Você vai colher os frutos. Modismo, pressões, ele está dizendo, olha, cada indivíduo é responsável por si mesmo. Cada indivíduo prestará conta de si mesmo. E finalmente, quando eu e você estivermos diante do Senhor, não haverá mãe, pai, irmão, pastor, amigos, nada, é só eu e Ele. Para prestar conta de tudo o que nós fizemos. No capítulo 12, ele fala para nós, os adultos. Ele fala, gente, lembra-se do seu Criador quando vocês são jovens. Por quê? Porque a casa vai cair. Essa é a minha outra tradução. Vai cair os dentes, o olho vai fechar, o intestino não vai funcionar, as pernas vão começar a bater. Ele está escrevendo isso. Você não vai conseguir mais mastigar porque os dentes caem. Ele vai falar assim, até o gafanhoto que é leve, na hora que pousar em você, vai se sentir ele pesado. Por quê? Porque você está craquelando, caquético. A gravidade está vencendo, está puxando você para o chão. Ele fala, então lembre-se do seu Criador. E então ele conclui dizendo isso.
Agora, já se ouviu tudo, e esta é a conclusão: tema a Deus e obedeça a seus mandamentos. Nós temos feito essa leitura a partir da chave hermenêutica que é Cristo. Jesus é a nossa chave hermenêutica. A hermenêutica é o método de interpretação bíblica. E qual é a chave hermenêutica para nós do livro de Eclesiastes? Eu lembrei do texto de Mateus, capítulo 6. E o Senhor diz assim, no capítulo 6, Ele nos ensina a orar. E na oração dele, Ele nos ensina a esquecermos um pouco de nós. E pedirmos o reino. Venha a nós o teu reino. Seja feita a sua vontade. Na oração do Pai Nosso, Ele nos ensina menos eu e mais Deus. Menos de mim e mais de Deus. Isso tem a ver com temor a Deus. Numa sociedade autocentrada que só fala de mim, o Senhor Jesus diz, menos eu, mais Deus. Mais Deus significa mais o outro. Quando ele diz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, no capítulo 6, versículo 10, ele diz isso. No versículo 24, ele diz, ninguém pode servir a dois senhores. Eu oro, venha o teu reino, e estou desesperado para ficar rico, para prosperar, para progredir, todos nós devemos trabalhar e lutar bastante. A Bíblia fala sobre isso, é responsabilidade nossa. Mas ele fala da armadilha do amor ao dinheiro. E o Senhor Jesus então diz, olha, venha ao teu reino e não sirva a Mamon, uma entidade, o nome dado a uma entidade da época, que representava o amor ao dinheiro. Ora, nós vivemos numa sociedade capitalista, consumista, acumuladora, né, de acumulação. Como viver nesse mundo, que é o que tem? Guardando o nosso coração, orando o Pai Nosso, venha o teu reino, Senhor. Isso é temor a Deus. Eu estou trabalhando, estou conquistando, estou alcançando, mas sei que, embora isso seja por mim, é minha responsabilidade, eu tenho os meus méritos, eu conto com a graça de Deus, porque tudo isso pode passar amanhã. Eu não estou firmado nisso, eu estou firmado na graça de Deus, no cuidado de Deus. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. É assim que nós oramos? Seja feita a sua vontade, assim a terra como já é aí no céu. Faça aqui, Senhor, como o Senhor já faz aí, porque aqui nós estamos queixo duro. Aí o Senhor diz assim no versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Ora, o que é buscar a Deus em primeiro lugar, se não colocar Ele no único lugar que é dele e que nós nos esquecemos? O conceito é menos de hierarquia, 1, 2, 3, primeiro lugar, e mais de sustentação. É nele que nós vivemos. Então, nesse sentido, Deus não tem primeiro lugar em nossa vida. Deus, como diz Paulo, é a nossa vida. Cristo é a nossa vida. Como diz o escritor do Lucas, né? Nele nos vivemos, movemos e existimos. Paulo fala assim, que para ele o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele não está dizendo que quer morrer, mas ele diz, para mim morrer está finalmente com quem me dá a vida toda que eu preciso. É finalmente sair dessa instabilidade da vida, é finalmente acabar com essa insegurança produzida por nós mesmos. Então, na hermenêutica, a chave hermenêutica que é Cristo, nos chama para viver nessa vida louca com essa segurança. Eu vivo em Deus, eu dependo dele. Eu conheço pouco ele, mas o pouco que eu conheço é suficiente para me sustentar, para eu dar passos, para eu sofrer menos, para eu errar menos. E finalmente, quando a vida acabar, eu estarei com ele, porque ele já se manifesta aqui agora em mim. Não é uma esperança, não é uma utopia, não é um sentimento positivista dizendo, olha, seja gente boa que no final você vai para o céu. Não é isso. O que o Senhor Jesus nos mostra é a revelação de Deus em nós, que pelo Espírito Santo antecipa em nós aqui e agora o que nós teremos plenamente ali e amanhã.
Amanhã nós não estaremos mais aqui. Mas se eu consigo me alegrar com Deus aqui e agora, do jeito que eu me alegro, com toda essa limitação, imagine amanhã quando eu estiver plenamente com Ele sem limitação nenhuma. Essa é a esperança que sustenta o discípulo de Jesus. É mais do que o que você sente, é essa consciência clara, essa lucidez. É mais do que bom senso, é a sabedoria que nos ajuda a perceber que nós somos pequenos, mas que bom que somos amados por Deus. E esse Deus que nos ama nos sustenta. E Ele nos conduz com amor e misericórdia. É o Pai nos chamando a acreditar que Ele tem poder para nos segurar, nos sustentar e nos conduzir. Vamos orar? Deus tem cuidado de você. Alguém diz assim, pastor, primeiro tem que buscar Deus, eu primeiro tenho que ir para a igreja, né? Então, participa dos pequenos grupos, que isso aí vai ser esclarecido. Participa dos estudos. Não tem um lugar para buscar a Deus. Nós estamos nele. Nele nós vivemos. Nele nós estamos. Isso aqui é um culto. Podia ser aqui ou na rua. Podia ser no sambódromo. Podia ser em qualquer lugar. O culto está em nós, ao Deus que nós reconhecemos. Então, sentirmos que nele nós somos sustentados, nele nós somos conduzidos. O que será do amanhã, diz a musiquinha? Responda quem quiser. O meu destino será como Deus quiser. Ora, é um discurso que parece cristão, mas não traz essa insegurança. O nosso amanhã está nas mãos do Senhor. Nós experimentamos Ele hoje, aqui e agora. Amém? Quero orar com você, vamos orar? Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor tem nos conduzido a caminhos de reflexão. Como é bom, Senhor, tirarmos lição dos dias de sofrimento. Nesses dias de pandemia, temos lembrado quem nós somos. E temos lembrado o que a sua palavra nos diz sobre quem o Senhor é. Obrigado, Senhor, por nos chamar para o chão da vida. Obrigado, Senhor, por nos ajudar a sair dos ambientes de promessa da sociedade e caminharmos na realidade da vida, desfrutando da riqueza dela, da beleza dela, da dureza dela. Mas, sobretudo, Senhor, sabendo que o Senhor é que nos mantém nela. E o Senhor é que nos sustenta na vida. Sabendo que o Senhor é onde nós vivemos, é onde nós estamos. Senhor, nos ajuda a encher o nosso coração e a nossa mente da sua palavra. Para que os nossos passos, ó Deus, sejam de sabedoria. Para que nós creiamos na sua palavra. Para que nós exercitemos os seus mandamentos. Que muitos são tão bons, Senhor, e outros nos faz bem, mas tomamos ele e obedecemos ele em tão contragosto. Senhor, nós te louvamos pelo teu cuidado por nós. Nós te louvamos pela luz da tua palavra que nos mostra o caminho. Nós te louvamos, Senhor, sobretudo, pela tua paz nesses dias de guerra. Pela segurança que o Senhor nos traz nesses dias de incerteza. Pela convicção de que estamos em tuas mãos, Senhor. Que o Senhor está conosco. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito Santo, que nos antecipa alegrias que teremos plenamente amanhã contigo, ó Pai. Nós te louvamos, ó Deus, porque o teu amor tem nos alcançado e o Senhor tem nos conduzido a caminhos de vida e de paz. Obrigado, Senhor, pois estamos certos que as injustiças do tempo presente não são para se comparar com a glória que o Senhor está revelando em nós hoje e revelará plenamente amanhã contigo, Senhor. Nós te agradecemos por isso. Por isso nós celebramos ao Senhor, Pai. Essa manhã nós nos reunimos para lembrar a tua obra de salvação que o Senhor operou em nós por teu Filho Jesus, o nosso Senhor Jesus, Cristo. Obrigado, Senhor, por nos enviar o teu Filho amado, que veio pagar a nossa dívida, nos ensinar a ser gente, nos ensinar a relacionarmos-nos com o Senhor, com leveza, com alegria, com sensibilidade,
vivendo toda a humanidade que podemos viver, sofrendo toda a dor que devemos sofrer, mas também desfrutando de toda a vida que essa vida maravilhosa tem para nos dar. Obrigado, Senhor, por nos ensinar em Cristo Jesus que o Senhor é santo e nós pecadores, mas o Senhor nos purificou para habitar em nós e nos trazer vida e vida com abundância. Conduza-nos, ó Deus, aos caminhos de vida. Nós oramos a Ti agradecidos, em nome do Teu Filho Jesus.